Creio nisso. Você crê nisso, que o Senhor está cuidando de você? Pega a sua Bíblia comigo. Sejam bem-vindos ao nosso culto quarta profética. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida, tem um alimento para a nossa alma hoje, e o nome dele vai ser glorificado. Pega a sua Bíblia. Vamos num texto que não é muito conhecido, de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Não é muito conhecido, não. Nós vamos falar sobre Lázaro. Você nem tem noção, certo? Ok, irmão? Você conhece? Alguém conhece? Está comigo? Evangelho de João. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. E eu quero falar e talvez no início você vai olhar assim e vai dizer: uau, pensei que o pastor só ia trazer notícia boa. Mas eu tenho algumas notícias para te dar. Que a luta pode aumentar. A luta pode aumentar, mas tem alguém que está no controle. Amém? Deixa eu lhe falar. O tema de hoje nós vamos falar: Ele sabe a hora certa de agir. E eu quero lhe dizer, no ponteiro de Deus já tem o horário certo para o milagre acontecer. Já tem algo sendo gerado no mundo espiritual, que algo vai acontecer em teu favor. Esse tempo de luta vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aos teus olhos você talvez está dizendo assim: se fosse por mim hoje eu pararia tudo. E Deus está dizendo: não é o fim, é o início de algo novo sobre a tua vida, aonde o nome dele vai ser glorificado. Então João capítulo 11 verso 1, nós vamos ler o 1, o 3, depois o 5, o 6 e o 7 apenas. Está dizendo assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Vamos lá, verso de número 3. Olha só o que diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Presta atenção, verso 5. Diz assim o verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Jesus amava. Ok, verso 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ficou quantos dias? 2 ainda lá. Verso de número 7. É isso? 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos outra vez para onde? Porque ele tinha que ir indo para a Judéia e ele passava em Betânia. Quem sabe você está pensando assim: é o fim. Deus está dizendo: talvez não seja na sua hora, mas hoje eu vou chegar no caminho do teu milagre. Hoje eu vou chegar ao teu encontro para que o meu nome seja glorificado. Hoje eu vou chegar com a resposta que você precisa para que o meu nome seja bendito. Eu já quero começar o culto dizendo: você, irmã, que veio aqui, que está com essa blusa aí com as flores, você não veio por acaso. Deus tem uma resposta para a tua vida hoje. Deus sabe como que você entrou por aquelas portas. E o Senhor manda te dizer: Ele te conhece a tal ponto que Ele sabe o que você falou com Deus quando saiu da tua casa. Você disse: hoje é o dia. E Deus está mandando te dizer: hoje Ele vai virar tudo na tua vida. Ele está dizendo: hoje Ele é Deus de resposta para você. E você vai entender que Ele não perdeu o controle, não perdeu a direção, e Ele tem a resposta que você necessita. Talvez você possa dizer assim: por que tudo isso? E você vai ouvir na palavra que Ele é Deus que age na tua vida e vai agir e vai botar tudo no lugar para que o nome dEle seja glorificado. Se você está entendendo que Deus está aqui, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, porque eu tenho certeza que talvez você possa dizer assim: será que Jesus não vai vir para trazer a resposta que eu preciso? E Jesus está dizendo: vamos ficar aqui mais 2 dias ainda. Eu não vou no teu tempo, mas quando eu chegar vai ter sinal de milagre, vai ter ressuscitação. Aquele que estava morto vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Se você entende isso, levanta a tua mão e já começa a dizer: Pai, eu não quero agir, eu quero deixar nas tuas mãos, eu não quero colocar a minha mão, eu quero entender que tu sabes trabalhar. Eu não vou, Senhor, atire
tira essa ansiedade do meu coração, tira essa preocupação da minha alma, tira essa situação que está tirando a minha paz. Eu preciso entender que é o Senhor que está na frente. Hoje aqui, Senhor, o nosso tema é que a fé não mede circunstâncias. Então o Senhor sabe o que o Senhor precisa fazer. O que eu preciso ter aqui hoje é fé. Fé para acreditar que o Senhor está agindo. Fé para acreditar que o Senhor está operando o milagre. Fé para acreditar que o Senhor já deu ordem ao meu favor. Fé para acreditar que aquilo que estava parado vai começar a ter vida hoje, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, é interessante que eu quero que você preste bastante atenção, sempre quando alguém estiver pregando, a introdução é muito chave para tudo aquilo que eu tenho para receber. Quando alguém estiver pregando, preste atenção no início da pregação, preste atenção, não deixe nada te roubar, nada tirar a tua atenção, nada tirar a sua visão daquilo que Deus tem, porque aquilo que está sendo ministrado são palavras-chave que vão mudar toda a nossa vida. Então eu quero que você entenda o seguinte: esse capítulo de João 11 é o último grande milagre público de Jesus. É o último grande milagre público. Foi realizado na última semana de Jesus, antes dele ser morto naquela cruz. Foi o último milagre. Ele ressuscita Lázaro. Esse milagre tem várias lições importantes que vão trazer para mim e para você, para a nossa caminhada de fé e de esperança. Porque quando a gente fala de fé, a gente quer fé, como eu falei semana aqui retrasado. Nós queremos fé para adquirir um carro, fé para adquirir uma casa, mas não entendemos que a fé, ela vai vir para nós suportarmos as lutas. Porque o ímpio, ele adquire o carro, ele adquire casa, mas eu quero que você entenda que a nossa fé, a fé que o Senhor quer entregar a mim e a você, é para que a gente suporte determinadas coisas que o homem normal, ele não suporta. O homem normal nessa hora, tem muita gente pensando agora: eu vou dar cabo à minha vida, eu vou sair para beber, eu vou sair para fazer esparecer minha mente, eu não aguento essa luta não dá. Mas quando você é um homem de fé, veja bem, eu hoje estava conversando ali com a irmã Kátia, né? Conversando com a irmã Kátia, está ali a irmã dela também, a Andressa. A mamãe dela está hospitalizada de novo. Veja bem, com 89 anos, hospitalizada, e teve que fazer um catéter na perna, teve que fazer não sei o que, tanta coisa. E eu achei tão bacana conversando. E aí, Kátia, como é que você está? Como é que você está passando? E tal. Ela disse: pastor, eu já falei para o médico queria que a gente fosse lá hoje à noite. E eu falei para ele que hoje à noite eu não vou, porque tem o meu culto. Olha só, vou repetir para que você entenda. Hoje à noite eu não vou lá, eu vou amanhã, porque hoje à noite eu tenho o meu culto. Sabe o que quer dizer isso? Se eu estiver lá, eu não posso fazer nada. Mas o Deus que eu vou buscar, Ele é um Deus que traz resposta para a minha vida. Porque ainda que os médicos possam desenganar, falar qualquer coisa, você tem um Deus que sabe trabalhar, sim ou não? Porque quando você entra numa situação de desespero, você está demonstrando que você não quer que Deus haja, você não quer que Deus opere, porque você está dizendo: a minha fé está naquilo que eu confio e não naquilo que eu acredito de verdade. Então você precisa entender, esse milagre aqui vai nos relatar o que Jesus é capaz de fazer, mesmo sabendo que a sua luta iria ser muito maior. Então eu quero te falar 3 pontos importantes, queridos. As lutas são inevitáveis. As lutas são inevitáveis. Quem é branco, quem é negro, quem é barrigudinho, quem é careca, quem é bonito, quem é feio, meu irmão, quem tem dinheiro, quem não tem, quem é perfeito ou quem se acha perfeito, porque muitas vezes a gente acha assim: não vai chegar. Chega, a luta chega. A Bíblia vai dizer que nós temos que estar preparado para o dia mau, e o dia mau, uma hora ela vai bater na nossa porta, e a diferença está em quem eu tenho esperança para passar por essa luta. Então eu quero lhe dizer, as lutas são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente, sim ou não? E ele era quem? Amigo de Jesus. Diga comigo, amigo de Jesus. Não é porque você é filho de Deus, não é porque você é crente, que você está isento das lutas. Segundo ponto, as lutas também podem aumentar, porque a Bíblia vai dizer que Lázaro piorou e chegou o quê? A morrer. Há momentos que nós somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle, que saem do controle da nossa mão. Uma hora chega enfermidade, chega percas, prejuízo, luto, oramos e nada acontece. Aliás, muitas vezes a situação até piora. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e acabamos afundando mais ainda.
Você já teve por estado assim? Quem já passou assim? Tem momento que você olha e fala assim, eu quero, eu vou vencer, você começa a declarar. Só que você declara, mas muitas vezes o vento aumenta. As lutas aumentam. As situações pioram. Olha só, aquela mulher, estava ali, as duas mulheres mandaram dizer para o amigo, seu amigo está doente. Só que enquanto os camaradas foram, daqui a pouco eu vou te explicar aqui, porque tinha uma distância de 32 quilômetros em média, era um dia de viagem. Enquanto os rapazes foram para voltar, Lázaro já tinha morrido. Você já imaginou que tem coisas que a gente planeja, mas sai do controle da nossa mão? Então eu quero lhe dizer outra coisa, quando a enfermidade e as lutas aumentam e perdemos o controle das coisas, ficamos profundamente angustiados, achando que Deus não está no controle da nossa vida. Nessa luta, nossa dor aumenta, pois as nossas expectativas eram justamente de quê? Receber um milagre, mas muitas vezes esse milagre não chega. Com os discípulos no caminho de Emaús, começamos a conjugar o verbo sempre no passado. Sempre no passado. Por quê? Lá em Lucas 24 vai dizer assim, o que eles falavam, né? Jesus foi caminhar com eles, eles disseram, esperávamos que ele fosse redimido e que Israel viesse a acontecer alguma coisa, esperávamos. Tem gente que já está tão acostumando já com a luta, que ele sempre está conjugando o verbo no passado. Eu quero lhe dizer, o teu Deus é o Deus do presente. Eu vou repetir, o teu Deus é o Deus do presente. E hoje Ele vai dar notícia nova para muito crente aqui. Eu já quero liberar sobre a tua vida. Ei, tem coisa que pode parecer que ainda estava no passado, mas Deus está dizendo, eu sou o Deus do presente e o meu nome vai ser glorificado. Talvez no meu tempo ou no teu tempo você está olhando e está dizendo, como? E Deus está dizendo, espera que o meu nome vai ser glorificado. É interessante que esse texto nos fala da dinâmica de Jesus na realização desse grande milagre, querido. Jesus vai falar aqui desse trabalho aqui poderoso que Ele vai fazer. E o tempo é algo que a gente não controla. Você não consegue colocar 25 dias na hora. Você não consegue colocar 26 ou diminuir o dia para diminuir o tamanho das lutas. Não, você precisa entender que quem controla tudo é Deus. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Eu preciso entender que Deus, Ele sabe trabalhar. A família de Betânia era amada por Jesus. Ela amava a Marta, Maria e a Lázaro. Mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. Se Jesus amava Lázaro, amava as suas irmãs, então por que permitiu ficar doente e chegar até morrer? Ah, será que Jesus não me ama? Será que eu estou passando isso é porque eu estou fiel agora? Depois que eu me tornei fiel, parece que a luta aumentou. Então por que permitiu às suas irmãs que elas sofressem? Só Lázaro morreu, ele já saiu do sofrimento. Só as irmãs sofressem. Há muitas questões na nossa mente. Por que permitiu o próprio Lázaro morrer? Você já parou para pensar que tem hora que a gente fica cheio de questionamentos dentro de nós? Por que eu estou passando por isso? Por que isso é comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu padeci? Por que a luta veio? Queridos, Marta e Maria fizeram a coisa certa e na hora da aflição. O que elas fizeram na hora da aflição? Mandaram avisar quem? Mandaram avisar quem? Jesus. Ei, por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje porque você simplesmente só quis vir porque você veio ver alguns irmãos? Você veio comunicar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você veio colocar o seu problema na mão de quem tem a resposta para o teu milagre. Talvez você possa dizer assim, pastor, não, mas eu estou passando a luta, nem força eu tenho. Mas Deus te deu força para você chegar aqui hoje. E você ouviu uma palavra de ânimo. E você ouviu uma palavra de fé. E Deus colocar você para cima e mostrar que Ele tem resposta para a tua vida. Assim como aquelas mulheres mandaram o mensageiro ir. Você não mandou o mensageiro, você mesmo veio. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Assim como o Senhor disse que ainda não chegou a hora dele. Talvez não chegou a hora dele para mim, para você ainda para operar o milagre. Mas que vai acontecer milagre, vai. Que vai acontecer algo sobrenatural de Deus na nossa vida, vai. Você precisa entender, nós precisamos buscar a ajuda certa. Você e eu estamos aqui para buscar a ajuda certa. O amor de Jesus por Lázaro e o amor de Jesus pelas suas irmãs era tamanho. Porém, Ele sabe operar, querido. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Hoje dizemos, Jesus é aquele que está ali muitas vezes com um problema, aquela pessoa, e você olha e diz, Senhor, eu preciso de um milagre. O que você precisa entender é que você precisa falar com quem tem a resposta para você. Você precisa entender que você está no lugar certo. E que se você entende que você está no lugar certo, Ele já tem tudo preparado.
para o nome dele ser glorificado. Então por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele não poderia ter curado Lázaro à distância? Ele não poderia ter liberado só uma palavra? Cura lá o meu servo, sim ou não? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente e podia também curá-lo à distância. Ele já havia curado o filho do oficial do rei à distância. Mas engraçado, ele não fez. Por que não curou o seu amigo a quem o amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. Os judeus não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Lá no verso 37 você vai verificar isso. Olha o que vai dizer: mas alguns deles disseram: ele curou o cego, e será que não pode ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Os próprios amigos se levantaram e disseram: vem cá, ele não curou o cego? Agora quem se diz amigo dele? Ele não é capaz de curar. Querido, e é nesse momento que muitas vezes bate a dúvida: se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos por luta? Se Jesus nos ama, por que passamos pela aflição? Se Ele é todo poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Porque o seu Filho, sendo Filho de Deus, não tira toda a doença da nossa vida e possa abrir portas, possa tirar a dificuldade da nossa história. Você precisa entender, querido, nós não temos o privilégio de sermos filhos ali aonde destaque. Você precisa entender que nem eu e nem você temos imunidade especial. O pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e merecesse a cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O fato de Jesus nos amar não nos permite somente ter vitórias. A luta também vai nos ensinar a entender que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. O amor de Jesus nos garante imunidade especial? Não garante. Nas tragédias, nas adversidades, nas mágoas e nas dores, não garante. Mas você precisa entender, nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João. Ele morreu exilado em uma ilha solitária que Jesus prometeu. Imunidade especial, mas imanência especial. Ele nunca prometeu uma explicação, prometeu Ele próprio, aquele que iria vir para dar a resposta que nós precisávamos. Você precisa entender, juntamente comigo, que a imunidade Ele não vai nos dar. Nós não temos ali a qualidade de sermos melhor do que os outros. Nós vamos passar pela luta, mas é onde vai demonstrar quem nós somos em Cristo. Vai demonstrar onde você construiu a sua casa, se você construiu sobre areia ou sobre a rocha, se você é filho de Deus ou não, porque a luta que vier é quem vai revelar quem nós somos de verdade, é quem vai revelar se nós estamos firmes ou não com Ele. Porém eu preciso entender, eu sei que depois desse evento eu vou cantar o hino da vitória. Ele vai me dar condições de controlar o meu emocional, o meu eu, vai controlar as minhas vontades próprias, para entender que eu dependo de um Deus. Eu dependo de um Deus. Você depende dele? Se você depende dele, vou perguntar de novo, você depende dele? Então se você depende, eu quero lhe falar, ele vai chegar com a resposta que você precisa. Então eu falo também para você, como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Como conciliar isso? Olha o verso de número 6, o verso de número 6 vai dizer assim para nós: porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou mais 2 dias. Olha o verso de número 39, o que vai dizer, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus, porque Jesus estava chegando, mas ele tinha 2 dias que ele não chegava lá. Queridos, ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Em vez de ir, manda apenas um recado: esta enfermidade não é para a morte. Mas para quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus. Ei, olha para o seu irmão com o dedo de profeta, aponta assim o dedo para ele. Mas olha para ele, olha para a pessoa, não fica de lado assim não. Porque tem gente que tem medo de dizer, escuta, olha aí, diga assim: esse problema que você está passando não é para a tua morte, mas é para que Deus seja glorificado. Deus vai ser glorificado
no meio desta luta, no meio desta adversidade, no meio desse problema. Minha irmã, você que está com essa blusa listrada, escute o que eu estou te falando. Você olha e tem hora que parece não ver o fim. Você entrou numa situação que olha e diz: meu Deus, me ajuda. E Ele manda te dizer: Ele está chegando com a tua resposta. Ele não vai te deixar enganado. Ele manda te dizer: hoje, parece que você não viu, mas Ele diz hoje. Hoje é que dia, gente? 13 de que mês? De que ano? Por que eu falo isso? Tem coisas que a gente tem que anotar, porque muitas vezes a gente pensa assim: não, Ele vai vir só o ano que vem. Deus não vai deixar essa luta ficar por muito tempo. Mas tem coisas que Deus está marcando hoje, 13 de março de 2024. Deus está dizendo: pode marcar essa data, porque eu estou assinando a tua vitória hoje. Talvez você não vai ver ela materializada aos teus olhos, mas quando a tua milagre chegar, que você tomar posse, você vai dizer: não é hoje, foi lá dia 13 de março de 2024. Deus estava assinando o meu milagre. Deus estava determinando o que Ele estava fazendo na minha vida. Ei, quando aqueles dois homens foram até Jesus, Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Entenda algo, o que Deus estava dizendo: eu não preciso ir lá agora, porque o que eu preciso fazer é para que o meu nome seja glorificado. Lázaro só vai dormir. Tem coisas que na tua vida só está dormindo, mas quando Ele chamar para fora, o teu milagre vai acontecer. Você precisa entender que tem coisas que só estão adormecidas na tua vida. Tem milagres que já estão preparados. Tem coisas que já estão prontas, e eu preciso enxergar pelos olhos da fé. Queridos, Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. E se tem uma coisa que a gente tem no nosso coração, oh meu Deus, quando a luta é grande, irmão, um dia parece um ano. Adversidades são tremendas na nossa vida, que a gente tem hora que diz: meu Deus. Mas você já reparou que o salmista Davi disse que o choro pode durar uma noite, mas o sol vai nascer no outro dia, não é isso? Não. O que vai ter no outro dia? Não. Ei, o sol talvez pode estar nublado, o sol talvez não possa aparecer, mas a garantia da alegria é certa para a nossa vida. Porque se você tem passado noite chorando, eu quero declarar sobre a tua vida: a alegria de Deus está chegando para a tua casa, a alegria de Deus está chegando para o teu casamento, a alegria de Deus está chegando para o teu propósito, a alegria de Deus está chegando para a tua vida, para você entender que Ele tem a palavra certa para nós. Queridos, Marta oscilou entre a fé e a lógica. Isso é coisa humana. Muitas vezes a gente não sabe se a gente tem fé total, ou se a gente vai só trabalhar pela razão e pela lógica. Tem hora que a gente olha e diz: não, eu tenho fé. Aí tem hora: eu não tenho fé assim não. Eu acho que eu vou botar minha mão, eu vou agir, porque se eu não agir, Deus não vai agir. Queridos, pois como entender as palavras de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se quando o mensageiro o entregou a Jesus, Lázaro já havia morrido. Ele foi levar, que ele estava doente, mas Lázaro já era morto. Porque era um dia de viagem, um dia para ir, um dia para voltar. Irmão, tem coisas que a gente nem sabe, mas Deus já tem livrado há muito tempo. Tem coisas que você, aos teus olhos, você pensa assim: será que Deus? Será não, meu querido? Você tem que ter tanta fé e acreditar que aquilo que Deus vai fazer já está preparado o teu milagre. Muitas vezes Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Só depois de quantos anos se cumpriram? Diga comigo: 25 anos. A tempestade no mar, só na quarta vigília da noite foi o encontro com Jesus e os discípulos. Na quarta vigília da noite, já era 6 horas da manhã. Que hora Jesus mandou ele sair? Ainda era de dia. Você precisa entender que tem ordens que Deus vai dar, que a gente aos nossos olhos não vamos conseguir enxergar, mas só na obediência que o milagre vai acontecer. Queridos, Jairo vai pedir o socorro a Jesus, mas quando está voltando, a filha dele estava enferma. Diga comigo: já tinha morrido. Porque o mensageiro vai lá e diz: não incomodes mais o... Por quê?
Porque o camarada vai trazer a notícia ruim. A tua filha morreu. Deixa eu lhe falar. Só que Jesus estava do lado dele. Deixa eu lhe falar. Quem está do seu lado? Quem é que está contigo? Quem é que está na sua vida? Quem é que está com você? O Senhor vira para Jairo e diz: não temas. O Senhor manda te dizer: não temas. E aí Jairo continuou caminhando, indo para a casa dele, com Jesus do lado. Olha só, um camarada que era religioso passou a ter tanta fé e foi com Jesus. Agora deixa eu te perguntar, quando ele chega lá na casa dele, qual era a cena que tinha na casa? A filha doente? Ou qual era? Diga comigo, morte. O que tinha na casa dele? Talvez você vai se deparar com isso. Tem cenas da nossa vida que a gente vai se deparar com ela. Você profetiza aqui hoje, mas quando você está chegando em casa, parece que ainda tem uma notícia ainda de rumores ruins. Mas quem estava indo com Jairo? Quem estava indo com Jairo? Ei, deixa eu te falar, quem vai sair daqui contigo hoje? Você vai sair daqui com ele somente ali do teu lado, ou você vai sair daqui com ele abraçado? Ei, deixa eu lhe falar, ele vai entrar na tua casa e vai ter milagre aqui hoje na tua vida, na tua família, na tua parentela. Deixa eu lhe falar, quando ele chega lá, ele põe todo mundo para fora. Tem gente que está na nossa casa, na nossa vida, só para gerar ódio, só para gerar tristeza, só para gerar angústia. Tem gente que a gente tem que aprender, tem hora que a gente vai ter que ter autoridade de dizer: pá, para fora. Eu fico imaginando, gente, porque as pessoas não acreditam muitas vezes na nossa fé, eles querem zombar de nós. Eu fico olhando ali aquela cena, Jesus entrando naquela casa, sendo que todo mundo já tinha notícia de morte. Com certeza, pela posição que Jairo tinha, ele já tinha chamado alguém que entendia muito bem sobre vida. Falaram: não incomoda. Jairo chega, põe todo mundo para fora. Quem é que entra com Jairo naquela casa? Quem é que vai entrar contigo hoje nessa causa? Quem é que vai entrar contigo nessa situação? Quem é o dono da resposta que vai contigo hoje para o teu lar? Jesus tem resposta de milagre para a tua vida. Aonde tinha choro, aonde tinha desânimo, Jesus entra. Fecha a porta. Quando fecha a porta, ele dá uma palavra para a menina: Talita, cumi, levanta. Ei, eu te pergunto, ele dá uma ordem para Jairo? Dá ou não dá? Chama Jairo. Jairo, vem para fora. Talvez hoje só basta uma ordem de Jesus. Só basta você entender que você não vai sair daqui. Porque tem gente que sai da igreja, mas ele parece que deixa Jesus aqui. E ele acha que a igreja é só as quatro paredes. E ele esquece de dizer: Jesus está comigo 24 horas. Jesus está comigo o tempo todo. Jesus é na minha vida, o nome dele vai ser glorificado. Você precisa entender que tem algo acontecendo. Jesus entrou na casa de Jairo. E quando entrou na casa de Jairo, teve milagre? Jesus chegou na casa de Lázaro, teve milagre? Vai ter milagre para a tua vida hoje também. Vai ter milagre para a tua história. A fé de Marta passa por 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. Tem sempre uma cena que vai sempre aos nossos olhos, parece que caindo em relação àquilo que o Senhor tem para fazer. Mas como conciliar o nosso tempo, Cronos, com o tempo Kairos de Deus? Como conciliar isso para que Deus possa fazer o milagre? Olha no verso 6. No verso 6 vai dizer assim: porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda afirmou 2 dias depois. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. 2 dias depois, aos olhos de um, sepultado; aos olhos do outro, dia de milagre. Aos teus olhos, você está enfrentando uma derrota hoje. Aos teus olhos, você está enfrentando um fracasso hoje. Aos teus olhos, parece que está tudo paralisado. E Deus está mandando te dizer: hoje é dia que Jesus está indo ao teu encontro. Hoje é o dia que o tempo dele vai juntar com o teu tempo, com o teu milagre, e o nome dele vai ser glorificado. O mensageiro gastou 1 dia para chegar a Jesus. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro.
Olha o que diz no verso 15, olha o que diz lá no verso 14, e aí você vai observando, ele deu graças ao Pai por isso. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda do Pai. Você precisa entender, Deus está no controle da nossa agenda, na minha e na sua. Aos nossos olhos a gente olha e diz, meu Deus, me ajuda, parece que está tudo fugindo do meu controle. Querido, Ele sabe a hora certa de agir. Diga comigo, Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma dele, o cronograma do céu, e não segundo a nossa agenda da terra. Ele age no tempo do Pai, e não segundo a nossa pressa. Não adianta você dizer, vai morrer, olha, não, se o médico não for, olha, se eu não colocar a mão, se eu não for lá. Quem disse? Você esqueceu que a tua vida é de Deus? Para as irmãs, Lázaro morreu. Para Jesus, ele estava dormindo. Vou repetir. Para as irmãs, Lázaro morreu. Para Jesus, tinha tirado um cochilo de 48 horas. Tem coisas que Deus está trazendo descanso para chegar com a resposta do teu milagre. Tem coisas que Deus está mostrando para você, aquieta o teu coração, porque eu vou agir e o meu nome vai ser glorificado. Quando parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para mim e para você. Quando você pensar, não, parece que Deus está demorando, Deus está dizendo, o que eu estou preparando é para que o meu nome seja glorificado. Jesus não vai chegar atrasado, Ele não falha, Ele não é, meu irmão, um Deus que vai trazer indiferença sobre a sua vida. Eu quero que você entenda, quando parece demorar, Ele está caprichando no que Ele está fazendo para mim e para você. Ele enxerga o futuro desde o passado. Olha essa, Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente, e sabia que Lázaro também iria morrer. Ele demorou mais 2 dias, porque sabia o que ele precisava fazer. Você está achando que ele não sabe o que ele precisa fazer na nossa vida? Tem coisas que se ele falasse assim, ó meu filho, 2 mais 2 é 4. Você ia dizer, isso é lógica, Deus. Você já sabia a resposta de milagre. Agora, para mim, explique, irmão. Milagre se explica? Milagre se vive. As pessoas vão perguntar para você assim, como isso aconteceu, professor Milton? Como isso aconteceu, pastor Nelson? Como isso aconteceu, Isabela? Você vai dizer, meu filho, não sei. Eu sei dizer para você uma coisa, Jesus entrou na minha causa. Jesus fez um milagre, e o que Ele fez, eu só posso dar glória a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Eu não tenho resposta, eu não tenho receita, eu não sei te dizer, porque milagre não se explica, milagre se vive. E você precisa viver o que Ele tem. Jesus não vai chegar atrasado, Ele não vai falhar com você, querido. Por isso, o modo do milagre eu preciso aprender. Esse modo, Jesus não estava preso às categorias do nosso tempo. Do verso 22 ao 25 você vai ver isso. Marta crê no Jesus que poderia ter enviado a morte. Marta crê no Jesus que ressuscitaria os mortos nos últimos dias. Tudo no passado e no futuro, mas nunca no presente. Ei, querido, Marta só não estava crendo que Jesus era capaz de fazer agora. Jesus é capaz de fazer o teu milagre agora. Eu vou repetir, tem coisas que você chegou aqui dizendo, é impossível. E Deus está dizendo, para mim é possível. Talvez você vai estar dizendo assim, eu não sei como vai acontecer. Deus está dizendo, eu já tenho a resposta que você precisa. Hoje vai ser noite de milagre sobre a tua vida. Talvez essa é a sua angústia. Você tem orado pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pela sua vida pessoal, e você não sabe o que vai acontecer. Se tudo fosse diferente. Se tudo fosse diferente. Passado e futuro. O grande erro se fosse diferente. Você precisa entender, Marta vivia no passado ou no futuro, mas nunca no presente. Você está no futuro? Você está no passado? Você está onde? No presente. E presente é tempo de Deus fazer milagre. Presente é tempo de Deus fazer algo. Jesus não é o grande, eu era, ou eu serei. Jesus é o grande o quê? Eu sou. Eu não era, eu não serei, eu sou. Aí você vai lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida.
Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E Ele também manda te dizer: eu sou o milagre que você precisa essa noite. Eu sou a resposta que você precisa esta noite para a tua vida. Jesus se identifica com a nossa dor, meu querido. Olha o que diz no verso 35. No verso 35 vai dizer assim: Jesus, abre a Bíblia. Verso 35, um versículo pequenininho. Jesus o quê? Jesus o quê, irmão? Ele se identifica com o nosso problema. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Aquele que cura as nossas chagas e feridas conosco, Ele também chora conosco pelas nossas adversidades. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, sua compaixão e seu amor. Jesus se importa com você e também com a sua dor. Você está olhando e está dizendo: será que Deus está vendo isso? Deus está dizendo: eu estou vendo. E sei que, humanamente falando, eu sei tudo o que você tem passado. Ele é o nosso Deus, distante dos deístas. Ele é o Deus Emanuel, que Ele é o Deus presente, o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Jesus sabe o que é a dor sem um teto. Ele sabe o que é a dor da solidão. Ele sabe o que é a dor da perseguição. Jesus sabe o que é a dor da traição. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. Jesus sabe o que é a dor da morte. Quando Ele vai falar, Ele tem propriedade naquilo que Ele está falando. Porque talvez você vai dizer: pastor, Ele é a dor do sem-teto? Sim, pois Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Pastor, Ele sabe a dor da solidão? Sim, nas horas mais difíceis Ele estava só. Pastor, Ele sabe a dor da perseguição? Sim, Ele foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe a dor da traição? Sabe, foi traído pela multidão que o aplaudiu, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos seus discípulos. Queridos, Jesus sabe a dor da humilhação. Foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe a dor da morte. Ele suportou a morte, arrancar os agrilhões da morte e nos trazer a ressurreição. Ele sabe. E aí Ele vira e diz: ó morte, onde está a tua vitória? Você precisa entender que Ele tem propriedade para falar todas essas lutas que eu e você podemos passar. Por quê, pastor? Aquele que enxuga as nossas lágrimas também chora conosco. Ele também chora comigo e com você. Jesus não apenas está presente com você em seu sofrimento, Ele se compadece com você, chora com você. Jesus chorou em público, diante de uma multidão, condenando Ele, daquela família enlutada. Jesus chora, mostrando que Ele entendia o que era essa dor. Jesus estava chegando em uma cidade chamada Naim, e lá tinha uma mulher que já tinha perdido o marido. Ela era viúva, e agora ela estava perdendo um filho. O engraçado é que quando alguém perde um marido, fica o quê? Fica o quê? Viúva. Quando alguém perde um pai, quando alguém perde a mãe, tem um nome, tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas quando alguém perde um filho, você já reparou que não tem nome? É uma dor que não conseguiram até hoje expressar, que não tem nome. Agora olha só, a mulher ia ser escrava porque ela não tinha como se manter. E a Bíblia vai dizer que ela estava sepultando o filho. Coloca o filho e está saindo da cidade. Aquela mulher estava chorando, cheia de pessoas do lado dela chorando, saindo de Naim. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela estava saindo de Naim, quem estava chegando em Naim? Na porta da cidade. Quem é do interior aqui sabe o que eu estou falando. Os cemitérios antigamente era fora, agora está tudo no centro. Porque as cidades cresceram, o que era fora ficou tudo centro. Jesus está lá, a mulher indo sepultar o filho. E quem está chegando? A mulher está levando o quê? A morte. E quem está chegando?
A mulher está levando o quê? A dor. E quem está chegando? A alegria. A mulher está levando o quê? A esperança, a última esperança que ela tinha. Para quê? Para sepultar. A esperança viva estava chegando. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala o quê? Não chores. Ele não virou e disse: vou ressuscitar teu filho. Ele não virou e disse: vou levantar teu filho. Ele só virou para ela e disse: não chores. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele foi lá na alma dela, porque a alma dela estava abatida. Tem hora que a nossa alma está tão abatida que a gente não consegue enxergar o milagre. Se Jesus falasse para ela: vou ressuscitar o teu filho, talvez ela iria dizer: como assim? Mas Jesus primeiro traz ânimo para ela, dizendo: não chores. O que ele estava querendo dizer? A resposta que você precisa chegou hoje para você. A resposta que você precisa está diante de você. E Jesus diz que, a Bíblia vai dizer que ele toca no esquife. O que acontece com o menino? Levanta. Ei, o que está paralisado na tua vida hoje vai ficar de pé. O que está paralisado hoje na tua vida vai ter posição hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Ei, o que você precisa hoje é parar de chorar, parar de olhar para dentro de você. Quando a gente está chorando, a gente olha para dentro da gente, só vê as lamentações, somente as injúrias, somente dizendo: ai, eu não consigo, olha aqui para mim, olha, eu estou sofrendo. Ei, Jesus está dizendo: para de chorar, o milagre está chegando diante de você aqui hoje. A resposta que você precisa chegou diante de você. Ei, você vai cantar hoje o hino da vitória. Você precisa entender que a resposta que você precisa chegou diante de você, e o nome dele vai ser glorificado. Quando Jesus chega naquele túmulo, a Bíblia diz que já tinha quantos dias que aquele homem estava sepultado? 4 dias. E a Bíblia ainda vai relatar que já cheirava mal. Jesus disse: tire. Hoje é noite de nós tirarmos a pedra. E para finalizar, quando Jonas é jogado no mar, quem engole ele? Um grande peixe. E ele vai para onde? Para onde? Para onde? Barriga. Se fosse para o estômago do peixe, o que tem no estômago? Oi? Ácido, que está ali consumindo aquilo ali que ainda precisa ser digerido, sim ou não? Mas em outras traduções, se você for ver, vai dizer que Jonas foi para o ventre. Para onde? Ventre e barriga é a mesma coisa? Barriga vai digerir, vai matar. Ventre vai gerar. Tem crises na tua vida que Deus não vai te levar para a barriga. Deus está te levando para o ventre. Porque Deus está dizendo: quem queria matar os teus sonhos, eu vou fazer gerar o que Ele tem para você. Eu ainda vou cuspir você na terra do teu milagre, naquilo que você precisa, para que o meu nome seja glorificado sobre ti. E você entenda que você não está no ventre, você não está na barriga, você está no ventre. Aquilo que gera, aquilo que vai fazer você crescer. Quem pensou que ia abortar os teus sonhos, Deus está gerando em você o milagre que você necessita, para que o nome dele seja glorificado. Deus está dizendo: para de chorar, para de ficar olhando para as suas dores, para os seus problemas, e acredita que Jesus já está chegando com o submarino do céu, para te conduzir ao caminho que você necessita, para aquilo que você precisa viver. Vai viver em nome de Jesus. Talvez essa luta, porque se fosse por mim e por você, jamais nós iríamos em direção ao que Deus tem. Jamais nós iríamos conseguir enxergar o que Deus tem, ou iria chegar no lugar que Deus tem. Eu pergunto para você, sendo José, o filho querido do papai, ele teria saído de casa? Eu preciso ficar em casa para cuidar dos meus irmãos.
Agora você já reparou? José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Só quem não sonhou? Os seus irmãos. Porque sempre quem quer frustrar os seus sonhos não vai ter tempo para viver o que Deus tem para a vida dele. Você precisa entender que fé não vai medir as circunstâncias, mas quem sonha vai ter que viver o que Deus tem para a tua vida. José sonha só uma vez? Não deixe de sonhar o que Deus tem para a tua vida. Deus vai levar você no destino certo que Ele tem para a tua história. E o que Ele precisa fazer vai ser para que o nome dEle seja glorificado. Deus está te chamando hoje. Para de chorar, ponha-te em pé, porque eu vou continuar falando contigo. Fique em pé em nome de Jesus. 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 Fica na posição que Deus quer que você seja usado por Ele. Ei, o inimigo está dizendo, você vai paralisar. E Deus está dizendo, eu vou te usar muito mais do que você imagina. Ei, se o inimigo estava pensando que você estava parado, eu quero lhe dizer, Deus vai te parar hoje. Ei, no limite daquilo que você pensou. É o tempo de sepultar aquilo que eu sonho. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta a sua expectativa, a sua esperança, os teus sonhos, a sua fé, e vou mostrar que eu ainda sou o teu Deus, eu sou o seu Senhor, eu opero o milagre que você precisa, para que o meu nome seja glorificado, é o nome dele que vai ser glorificado. Queridos, quando Lázaro é colocado para fora, ele vem atado, ele estava todo atado. Tem coisas nossas que já foi gerada, mas a gente precisa desenrolar aquilo que Deus tem. A gente precisa gerá-la. E você muitas vezes está olhando e está dizendo ainda, será? Eu fico olhando a cara de Marta e Maria, quando viu que o seu irmão chegou. Nós não acreditamos, querido. Tem coisas que nós não acreditamos, tem coisas que a gente só vai viver isso em Deus. Tem milagre que se você contar, tem gente que é capaz até de duvidar. Porque ele olha para você e diz, não é possível, como que isso aconteceu na tua vida? Porque você precisa compreender quem é o Senhor. E o Senhor está nos ensinando e levando mais perto dEle, para que a gente viva o sobrenatural dEle na nossa vida. E eu quero orar por você. Enquanto a equipe de louvor já está preparando ali uma canção, eu quero orar pela tua vida. Você que sabe que a hora certa de Deus agir está chegando na tua vida. Você que tem essa expectativa, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Olha aqui para mim, Portuga. Muitas vezes você não entende algumas coisas na sua vida. Você é um cara muito perseguido. Há muitas guerras espirituais. O Senhor me mostra até você de noite, passando batalhas espirituais. E o Senhor manda te dizer:
O Senhor está mantendo você vivo, porque Ele tem promessa para a tua vida. E Ele, quando te levar àquele país de volta, Ele vai te levar para honrar você. E Ele precisa fazer algo sobre a tua vida. Você sabe o que você está clamando dentro de você, dizendo, muitas vezes você diz, me ajuda, me dê força. E eu peço a você com todo carinho, peça a Ele com mais força. Diga, Jesus, eu quero viver isso que o Senhor tem para mim. O Senhor não me tirou lá do meu país para trazer para cá, para passar essas adversidades. Deus te trouxe para cá porque Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer ter um encontro e Ele vai agir de uma forma sobrenatural na tua vida. Escuta, aos teus olhos, tem hora que a gente fica assim, como? Que jeito? Como é que é isso? Só diga, Senhor, eu estou disponível, eu quero ser usado. Você vai ver que Deus, Ele te conhece de tal maneira, que Ele sabe até da tua infância. Todas as lutas que você passou na tua infância. Você é um cara habilidoso. Deus te deu talentos. Talentos. Mas o inimigo fica roubando de você, ó. Eu vejo como você, no tempo de Deus fazer para você prosperar, toda vez que parece que você vai começar a prosperar, o inimigo vem e te rouba. E Deus está dizendo, Ele vai cessar isso da sua vida. E Ele vai te fazer um homem próspero. Escuta, um homem próspero. Estenda a sua mão aqui. Estenda a sua mão. Ele vai te fazer um homem próspero. Ele te deu habilidades, ó. Habilidades. Nessas mãos, que você faz muita coisa que gente não faz. Mas Deus manda te dizer, todos os dias, peça, Deus, guarda as minhas mãos, guarda os meus braços, guarda a minha vida, me livra de pessoas que são pessoas que muitas vezes querem cruzar o meu caminho. E o Senhor vai te mostrar o quanto Ele te ama. Ele vai te visitar naquela oficina. Escuta, você vai começar a ouvir Deus falar com você. Deus quer ter um tempo contigo. Um tempo contigo. E Ele vai começar a ministrar. Você vai dizer, uau, isso aqui é Deus. Olha, me ajuda aqui. E você vai verificar o que Deus tem para fazer na tua vida. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele manda te dizer, Ele te ama, meu amigo. E Ele não vai te deixar enganado. Você precisa entender isso. Nós estamos aqui porque Ele nos ama. Ele nos ama. E a gente muitas vezes olha e diz, meu Deus, são tantas lutas. Lutas, são lutas travadas. E a gente diz, dá vontade de parar, desistir. Deus manda te dizer, filha, não desista. Meu Deus. Eu vejo como nuvens negras, gente, sobre a vida dela que estava. E Deus está dissipando hoje toda a situação adversa. Deus manda dizer para você, você é uma das pessoas que Deus está dizendo, não chores, clame, coloque o louvor, adore, exalte, porque enquanto você estiver adorando, algo vai acontecer na tua casa. Ai, labadá, vachore, calabai. Ele é Deus de resposta. E Ele manda te dizer, hoje é noite de resposta para a tua vida, filha. Hoje é noite de resposta para a tua vida. Hoje é noite de resposta para a tua vida. Hoje é noite de resposta para a tua vida. Hoje é noite de resposta para a nossa vida. Hoje é noite de resposta para aquilo que Deus precisa fazer sobre a nossa história. Eu preciso me levantar hoje. Deus manda dizer, ei, clame, clame, clame. Marche naquele lugar, marche. Ei, faça o seu propósito. É para você marchar durante 7 dias. Deus, eu vejo você subindo e descendo aquelas escadas e pisando naquele lugar e declarando, ei, aqui não tem espaço para o desânimo. Aqui não tem espaço para o desânimo. Aqui não tem espaço para a distância. Aqui não tem espaço para o distanciamento. Aqui tem paz, aqui tem alegria. Esse lugar foi construído para que a paz
paz do Senhor reine. E Deus está dizendo: mulher, você é guerreira. O Senhor está dizendo: pega a tua espada, pega a tua espada, é tempo de pelejar em favor daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ei, não é o fim. Deus chama o teu milagre para fora hoje. Deus chama o teu milagre para fora hoje. É milagre que Ele precisa fazer. É milagre, milagre, milagre. As coisas podem parecer que estão paralisadas, mas Deus não está no passado, Ele está agora no presente. Ai, alabadai, alabacavachore calama. Você acha que eu não ouvi, filha, quando você falou comigo ali naquela cadeira? Quando você estava ali agora e você falou: Deus, eu quero te ouvir. E Ele manda te dizer: eu te amo. Eu te amo a tal ponto, filha. Se prepare, porque tem muita coisa que está paralisada. Estava paralisada, retida no mundo espiritual. E Deus manda dizer: ei, prepara você e teu marido e os teus, porque todas as bênçãos que estavam retidas começam a ser liberadas hoje, dia 13 de março. Hoje, Deus começa a dizer: ei, hoje começa a ser liberada. Ah, labadai, andei ova, soube, ai, andai, ai. Oh, ei, começa hoje já com renovo de Deus para a tua vida, renovo de Deus para a tua mente, renovo de Deus para o teu falar em línguas, renovo de Deus, avivamento para a tua casa. Ai, alabadai, ande que assou, ribi que assubi, ande que adai. Oh, o Senhor sopra, o Senhor sopra sobre ti hoje, filha. Sopra sobre ti, sopra sobre ti o gozo que vem de dentro para fora, de dentro para fora, essa alegria. Eu declaro a alegria de Deus, eu declaro a alegria de Deus, eu declaro a alegria de Deus. Ei, nada vai poder paralisar o que Deus começou sobre a tua vida. Nada. Ei, meu filho, não desanime. Tira essa roupa de tristeza, tira essa roupa de aflição que tentou fazer você vestir. Eu quero declarar: o Senhor é contigo, o Senhor é sobre a tua vida. Eu declaro milagre sobre ti, eu declaro ânimo sobre ti em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus, nós confiamos e acreditamos, Senhor, que nessa noite, Pai, nesse dia chamado hoje, o Senhor entrou, Senhor, a favor da nossa vida, a favor, Senhor, da nossa alma, a favor, Senhor, das nossas guerras. Espírito Santo de Deus, nessa hora, meu Pai, Tu és aquele que prepara, Pai, esse banquete diante da morte. Senhor, Tu és a vida, Tu és a alegria, Tu és a restauração, Tu és, Senhor, o nosso ânimo, Tu és, Senhor, o nosso fôlego de vida. E nessa noite, meu Deus, nós encerramos esse dia dizendo que só o Senhor é Deus e que Tu podes, Senhor, todas as coisas, Senhor, e que o Senhor se levantará da terra, Senhor, por mim, pela minha família, pelos meus irmãos. Senhor, nessa noite, Deus, nós cremos, nós confiamos, Senhor, que agindo, Senhor, quem impedirá? Que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E agindo, Deus, quem impedirá? Morte, ó morte, aonde está o teu agrilhão? Pai, Tu és a vida, Tu és a ressurreição, Tu és a luz, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Então, Deus, nessa noite, o nosso espírito se alegra, o nosso espírito se alegra, o nosso espírito se alegra, o nosso espírito se alegra em Ti, Senhor, no Deus da nossa salvação. Pai, nessa noite, Senhor, passeia no nosso meio. Senhor, passeia no nosso meio com os Teus anjos ministradores, Senhor, e nessa hora arranca, Pai, toda a incredulidade, todo medo. Deus, Senhor, todo síndrome de pânico, Senhor, agora, Senhor, eu rejeito na vida da Tua filha, Senhor, agora, Senhor,
Tu és aquele que peleja a nossa guerra. Espírito Santo de Deus, que caia por terra agora toda perturbação noturna, todo pensamento maligno. Requetarabaxe carabachou, richequetarabaxe carabachai. Que a morte agora, que o espírito do suicídio bate em retirada dessa vida. Nós damos uma ordem agora. Rechequetarabachou, recatarabache, ticanto, recatarabache carabachai. Bate em retirada agora daquela casa, espírito maligno. Agora pega a tua bagagem e saia. Liberta agora, Senhor, esta alma. Espírito Santo de Deus. Declare isso com os teus lábios. Pode aplaudi-lo. Você pode aplaudi-lo, aplaudi-lo, aplaudi-lo.